Oi gente, tudo bem? Bom, faz tempo que eu não gravo vídeo, mas agora eu pretendo voltar com tudo certinho e até conseguir manter uma frequência de novo legal. E bom, como vocês viram no título, eu vou falar dos livros dos Irmãos Grimm. Eu li esse livro em janeiro e já tinham pedido pra eu fazer vídeo sobre ele, então aqui está. A edição é bonita, essa aqui é a edição normal, ele ainda tem uma edição especial que tem capa dura e tem uma caixinha diferente de um plástico, essa caixinha de papelão, né? Eu acho que o pessoal dos espanadores mostrou. Se eu achar o vídeo certinho, eu coloco o link ali embaixo pra vocês. A edição especial. Mas as duas são bem legais. Bom, aqui tá a caixinha. Caixinha bem forte, assim. E aqui tá a edição 1 e a edição 2. Esses desenhos que eles têm aqui são esmaltados, então tem um relevinho, assim. E as folhas são coloridas, né? Acho que vocês já devem ter visto. Mas é aquelas folhas que a gente usa quando é criança pra pintar e brincar, enfim. É bem bonitinho. Fora que a impressão é colorida inteira, as letras são roxas, enfim. E eles têm umas tintas meio neon, assim, que são bem legais. Que nem aqui na parte de dentro da capa, por exemplo. É bem rosão, assim, é bem legal. Os contos maravilhosos infantis e domésticos foram publicados aqui em 1812 e 1815. E os irmãos Grimm, eles fizeram um trabalho de recuperar o conto de tradição oral da Alemanha. Na época ainda não era Alemanha, mas enfim, daquela região. E colocar aqui no livro para, digamos, manter essas histórias vivas. Então, algumas das vezes acabam sendo repetidas, provavelmente porque mudaram entre duas regiões diferentes. E você acha temáticas bastante parecidas em vários deles. Os contos são bem curtos. Então tem uma apresentação bem legal. Um prefácio. Então, por exemplo, aqui ó, o Rei Sapo ou o Henrique de Ferro. Então vem e já acabou. Então os contos são bem curtos, é um livro bem gostoso de ler, mas ele tem essa questão da repetição. Alguns contos são muito parecidos entre si, com finais parecidos. Então, em vários finais, as pessoas morrem porque elas foram comidas por animais em florestas. É um fim bizarro, né? Bom, mas enfim. Algumas histórias têm essa questão moralizante, assim, de mostrar uma moral, como você deve viver. Enfim, mas não são todos. Então, sei lá, se você não gosta disso, talvez você se incomode, mas também tem outros contos que não são assim. Ele se chama Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos. Ele fala aqui no prefácio sobre a questão da tradução do Contos Maravilhosos. A palavra em alemão, ela pode ser entendida de diversas maneiras, né? Podiam ser contos de fadas, por exemplo. Mas o Maravilhosos tem um sentido de fantástico, assim, de irreal, de coisas que não acontecem de verdade na vida. Uma coisa mais folclórica, mais nesse sentido. E Infantis e Domésticos diz que a primeira edição desse livro ela era voltada para adultos. E só depois percebeu-se que crianças tinham interesse em ler e se acrescentou infantis e talvez até alterou um pouco a questão das histórias. As histórias que estão nos livros acabaram sendo até meio mudadas depois de um tempo por vários autores. Então, as histórias de fadas que a gente conhece da Disney, por exemplo, algumas delas já estão aqui e elas são diferentes, né? Os finais, principalmente, são diferentes. E alguma parte do contexto também, do ambiente em que os personagens estão, também acaba sendo diferente. E é curioso como, às vezes, a Disney coloca tudo num final bem mais feliz do que era, assim. É curioso também que alguns dos contos são um pouco enrolados, digamos assim. Eu acho que isso vem muito da questão de ser um registro da tradição oral. E a partir do momento que você tenta registrar a tradição oral, que é um pouco mais confusa, você acaba talvez assumindo isso na parte escrita do conto e acabou sendo bem interessante.
porque você percebe essa narrativa mais confusa, em alguns, não em todos, e não é um confuso ruim de ler, não, tá, gente? Assim, um confuso curioso, assim. Essa aqui é a primeira tradução do original alemão para o português, então eu acho que isso é bastante válido como uma obra séria, assim. E as ilustrações do livro também são incríveis. Elas foram feitas pelo J. Borges, eu não sei o nome J, exatamente o que é. E achei que elas combinam muito bem com toda a parte gráfica do livro. É legal de perceber nesse livro também alguns hábitos de vida daquela época sendo registrados, ou até de épocas anteriores, né? Considerando que são registros de histórias que já existiam. Então, como era a questão da vida no campo, qual eram os desejos das pessoas. Então, quando aparece algum tipo de gênio que quer te permitir algum desejo, que tipo de desejo as pessoas fazem. E isso tudo é bem curioso, assim, porque você percebe quais eram as vontades das pessoas daquela época, também qual era o estilo de vida delas. Eu gostei bastante de ter lido esses livros. Quem quiser saber mais alguma coisa é só perguntar e eu tento ajudar vocês. E até a próxima.